Olá pessoal, tudo bom? Estamos novamente com mais uma videoaula sobre tecido conjuntivo. E nesta aula vamos falar sobre principais características e funções desse tecido, suas subdivisões e vamos aprofundar um pouco sobre o tecido conjuntivo propriamente dito. Continue comigo então nessa videoaula. Bom, pessoal, como já falamos em aulas anteriores, o tecido conjuntivo é um dos 4 tecidos básicos que compõem todos os órgãos e sistemas do nosso corpo. O tecido conjuntivo tem como principal função servir como tecido de sustentação, preenchimento e adesão entre os outros tecidos que compõem aí os nossos órgãos. O tecido conjuntivo, assim como outros tecidos, é constituído por células e componentes extracelulares. No caso do tecido conjuntivo, ele difere muito do tecido, por exemplo, epitelial, que vimos nas aulas anteriores. O tecido epitelial, se vocês lembram, é aquele tecido que reveste superfícies e apresenta aí várias células todas juntinhas, justapostas umas às outras, e temos aí um espaço extracelular que é mínimo. O tecido conjuntivo, ele difere do tecido epitelial. Ao contrário deste, o tecido conjuntivo, ele apresenta aí células que estão muito espaçadas uma das outras e resulta então em um espaço extracelular que é bem amplo. Esse espaço extracelular, ele vem preenchido por uma matriz, no qual chamamos de matriz extracelular. Sendo assim, o tecido conjuntivo ele é composto por células espaçadas e uma matriz extracelular que é ampla. A variedade entre os tecidos ela é devida à variedade de células que encontramos no tecido conjuntivo e principalmente devido à organização e à composição dessa matriz extracelular. Como, por exemplo, nós temos como tipos de tecido conjuntivo o osso e o tecido sanguíneo, que aparentemente são bem distintos, mas que são tipos de tecido conjuntivo e apresentam aí matrizes diferentes. O osso, nós temos uma matriz que é calcificada, já o sangue temos uma matriz que é líquida. Outra característica inerente ao tecido conjuntivo é que ele apresenta aí vários vasos sanguíneos, nervos e vasos linfáticos, então ele é vascularizado, que é diferente do tecido epitelial. Como falei, a matriz extracelular é um componente fundamental e distinto, dentre os vários tipos de tecido conjuntivo. Essa matriz extracelular no tecido conjuntivo, ela serve como um suporte mecânico estrutural do tecido e permite também a comunicação entre as células desse tecido, funcionando então como se fosse uma rede estrutural, bem complexa, no qual se sustenta as células do tecido conjuntivo. Essa matriz, como que ela é composta? Ela é composta de uma substância fundamental, que na verdade é uma substância viscosa, clara, que possui macromoléculas como os proteoglicanos, os glicosaminoglicanos e as glicoproteínas adesivas. E nós temos o outro componente que são as fibras. As fibras nós temos como principal as fibras de colágeno,
as fibras elásticas e as fibras reticulares. Fiquem ligados porque teremos uma aula só sobre matriz extracelular, em que nós vamos aprofundar o estudo aí desses componentes. Além da matriz extracelular, nós temos células. E no tecido conjuntivo nós temos uma grande variedade de células. A principal célula que encontramos é o fibroblasto. Esta célula, ela é a principal responsável pela síntese das fibras do tecido conjuntivo, como por exemplo as fibras de colágeno, fibras elásticas e as fibras reticulares, e também daquelas macromoléculas que eu falei logo mais, glicosaminoglicanos, glicoproteínas, enfim. Nós temos também os macrófagos. Essas que são células do nosso sistema de defesa, estão relacionadas aí com a fagocitose de micro-organismos, patógenos que invadem o nosso corpo. Temos também os mastócitos, que são células grandes com presença de grânulos, o qual encontramos aí várias substâncias, o qual chamamos de mediadores inflamatórios, como o próprio nome diz, está relacionado com o processo inflamatório. No caso, os mastócitos carregam principalmente grânulos de histamina e de heparina. A histamina é relacionada com a vasodilatação de vasos sanguíneos e a heparina com a coagulação sanguínea. Temos os adipócitos, essas células que são as células aí do tecido adiposo, sendo o tecido adiposo também um tipo de tecido conjuntivo, é comumente encontrada aí dentre as células do tecido conjuntivo. E temos os leucócitos, esse grupo de células, que são células encontradas no sangue, são células relacionadas principalmente com o sistema de defesa. E quando falamos que o tecido conjuntivo, devido a essa variedade de células e variedade principalmente na composição da sua matriz extracelular, permite então a subdivisão desse tecido em vários outros tipos. Nós temos os tecidos conjuntivos embrionários, como o próprio nome diz, está relacionado com o desenvolvimento embrionário, e nós temos como principal exemplo o mesênquima e o tecido conjuntivo mucoso. Nós temos o tecido conjuntivo propriamente dito, ou dependendo da referência, também chamado de tecido conjuntivo adulto. É o tecido conjuntivo padrão que nós encontramos aí preenchendo entre os outros tecidos. E é composto aí pelo tecido conjuntivo propriamente dito frouxo e o denso. E nós temos os tecidos conjuntivos especializados, no qual compõe o tecido ósseo, tecido cartilaginoso, o tecido adiposo e o tecido hematopoético ou sanguíneo. Vamos falar então, nesta aula sobre tecido embrionário e o tecido propriamente dito. Quando falamos de tecido conjuntivo, primeiro nós temos que lembrar que os tecidos conjuntivos, eles têm uma mesma origem embrionária. Ou seja, todos os tipos de tecidos conjuntivos se originaram de um folheto, lembrando dos 3 folhetos, que compõem aí na evolução embrionária, que é o ectoderma, mesoderma e o endoderma, do qual esses 3 folhetos originam todos os órgãos e sistemas do nosso corpo. Então, no caso do tecido conjuntivo, todos esses tecidos são originários do mesoderma, que é o folheto do meio. O tecido conjuntivo embrionário,
que também surge do mesoderma, é dividido, como eu falei, em dois tipos de tecido, que é o mesênquima. Esse mesênquima são células que compõem principalmente o embrião, são células pequenas, achatadas, fusiformes, e essas células estão dispostas aí numa substância fundamental, que ela é bem viscosa. Nós temos também o tecido conjuntivo mucoso. Esse tipo de tecido ele é encontrado no cordão umbilical. Também são células achatadas, fusiformes, e essa matriz extracelular ela é ampla no tecido conjuntivo mucoso, com presença principalmente do ácido hialurônico. E isso dá para esse tecido uma consistência gelatinosa. E esse tecido então recebe um outro nome, que é geleia de Wharton. Essa geleia também ela possui, que é essa matriz, ela possui inserido nela células que chamamos de células tronco mesenquimais. Células tronco nada mais são do que células indiferenciadas e que podem se diferenciar em diversos outros tipos de célula, como por exemplo ela pode virar uma célula muscular, ela pode virar uma célula adiposa, ela pode virar uma célula do tecido imune. As células tronco atualmente são muito estudadas, principalmente em pesquisas científicas, no qual se tem, sabe-se que essas são células que têm um grande potencial aí terapêutico a diversas doenças. E nós temos o tecido propriamente dito, Esse tecido é o tecido conjuntivo padrão, é o tecido que nós encontramos aí unindo os tecidos, tecido de preenchimento. Ele é um tecido que vem sempre associado principalmente ao epitélio, ele sempre está abaixo ao epitélio, e devido a essa localização, a gente sabe que o epitélio está revestindo superfícies e cavidades, então o epitélio geralmente é a porta de entrada para vários patógenos, micro-organismos. Sendo assim, quando esse adentra o tecido e cai no tecido conjuntivo, ali nós temos vários sinalizadores que recrutam células, que estão nos vasos sanguíneos ali próximo, sendo ali então no tecido conjuntivo o local onde ocorre a maior parte, das inflamações, infecções e processos alérgicos, por ser ali o primeiro local de contato entre patógeno e células do nosso sistema imune. O tecido conjuntivo propriamente dito, ele possui dois subtipos: o tecido conjuntivo propriamente dito frouxo e o denso, sendo que o denso também possui subdivisões de acordo com a organização das fibras que encontramos nesse tecido. Então, o denso ele pode se subdividir em denso modelado e denso não modelado. Começando pelo tecido conjuntivo propriamente dito frouxo, como o próprio nome diz, esse tecido ele é formado por uma variedade de células, mas ele possui poucas fibras, ou seja, essas fibras estão dispostas ali frouxamente, E isso faz com que nós temos então muita substância fundamental compondo essa matriz. Nós temos poucas fibras e mais substância fundamental. Esse tecido frouxo ele é encontrado geralmente logo ali abaixo do epitélio e é o tecido que nós encontramos principalmente com um nome diferente, que nós chamamos de lâmina própria no sistema digestório e no sistema respiratório. O tecido conjuntivo denso, nós já temos menos células, essas células elas estão mais espalhadas, estão esparsas, e nós temos fibras abundantes. Sendo assim, esse tipo de tecido ele é mais rico em fibras. O tecido conjuntivo denso, não modelado, ele apresenta as fibras
que estão em várias direções, como mostrado aqui na figura. Então essas fibras, elas estão em diferentes direções. E esse tecido ele é caracterizado porque ele tem uma maior resistência, principalmente do que o tecido conjuntivo frouxo. Então ele tem uma maior resistência a estiramento, a distensão e a lacerações. O tecido conjuntivo denso, não modelado, ele é comumente encontrado em regiões de submucosa, como por exemplo no trato respiratório e no digestório. Já o tecido conjuntivo denso modelado, como o próprio nome sugere, essas fibras elas estão organizadas todas em uma só direção, né? Como na figura ao lado. Esse é o tipo de tecido característico dos tendões, dos ligamentos, né? E das aponeuroses. Essa organização ela permite então uma força máxima ao tecido, uma resistência máxima ao tecido. E é isso, pessoal, espero que tenham gostado. Ativem o sininho aí, deem um curtir, façam seus comentários e aguardo vocês na próxima videoaula.